Ele é o maior problema para o Brasil nas oitavas contra a Noruega. Todo mundo vem falando que a seleção brasileira tem que parar o Haaland, porque ele é matador. Mas hoje você vai ver que o principal problema é o Martin Odegaard. Tá, mas quem é Odegaard? Nascido em Drammen, na Noruega, ele surgiu para o mundo como um prodígio de apenas 15 anos. Hoje ele é o maestro e capitão do Arsenal da Inglaterra, jogando como meio-campista ofensivo, o clássico camisa 10. Odegaard é o cérebro do time, conhecido pela visão de jogo genial e por passes que desmontam qualquer defesa. Ele não é só aquele meio-campista que aparece para o jogo, a diferença é que ele quer o jogo, ele quer receber a bola o tempo inteiro, ele participa da construção, aparece entre as linhas, se movimenta sem parar e está sempre procurando espaços para fazer a jogada acontecer. E por que ele é o problema e não o Haaland que faz os gols? Sim, eu sei que parece estranho falar isso quando estamos falando de um dos maiores artilheiros do mundo, mas pensa comigo, de que adianta ter um atacante mortal se a bola não chega nele? E aí que entra o Martin Odegaard. Sem ele, o Haaland recebe menos bolas, participa menos do jogo e fica muito mais previsível. O Odegaard é quem dita o ritmo da Noruega, quem decide para onde o jogo vai, quem encontra espaços que ninguém vê e quem coloca os atacantes em condições de finalizar. Então, se o Brasil quiser avançar para as quartas de final da Copa do Mundo, parar o Haaland é importante, mas parar o Odegaard pode ser ainda mais importante. A primeira missão do Brasil é simples na teoria, mas muito difícil na prática: impedir que a bola chegue limpa nos pés do Odegaard, porque o grande problema dele não é apenas o que ele faz quando está com a bola, o problema é o que ele faz antes mesmo de recebê-la. O Odegaard é um especialista em encontrar espaços entre as linhas de marcação. Enquanto muitos jogadores ficam esperando a bola chegar, ele está constantemente se movimentando para aparecer livre. Ele observa onde existe um vazio no campo e corre exatamente para aquele espaço, e quando ele recebe sem pressão, aí os problemas começam a aparecer, porque ele tem uma visão de jogo absurda. Em questão de segundos ele consegue identificar uma infiltração, uma ultrapassagem ou um atacante se desmarcando. Além disso, uma das maiores qualidades dele é justamente encontrar passes entre as linhas, aqueles passes que parecem impossíveis, mas que de repente colocam o atacante cara a cara com o goleiro. E é por isso que o Haaland sempre fazia muitos gols lá no Manchester City, porque tinha um gênio que era o De Bruyne. Então é por isso que os volantes brasileiros precisam fazer um trabalho quase perfeito de posicionamento. O objetivo não é apenas roubar a bola, o objetivo é fazer com que ela nem chegue nele. Mas antes de continuar, já deixe o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o canal. E aproveita para comentar aqui embaixo: você também acha que o Odegaard é mais perigoso para o Brasil do que o Haaland? Agora vamos pro próximo ponto. Uma das piores coisas que uma defesa pode fazer contra o Odegaard é deixá-lo pensar, porque ele é um jogador extremamente inteligente. Ele não depende da velocidade física para desequilibrar, ele depende da leitura de jogo. Por isso o Brasil precisa ter sempre alguém muito próximo dele. Quando eu digo próximo, não é marcar apenas quando ele recebe a bola, é acompanhar a movimentação dele o jogo inteiro. O Odegaard não é aquele camisa 10 antigo que fica parado esperando o jogo acontecer. Muito pelo contrário, ele se movimenta sem parar, ele procura espaços vazios, ele aparece entre os zagueiros e os volantes, ele se infiltra constantemente e muitas vezes ele acaba ocupando regiões do campo muito parecidas com as de um atacante. É quase um falso 9 atuando pelo meio campo. A diferença é que ele faz isso com muita técnica, inteligência e qualidade nos passes. Por isso alguém precisa estar sempre acompanhando essas movimentações, porque basta um segundo de liberdade para ele encontrar uma jogada que muda completamente a partida. Nossa, essa partida não saiu, velho. Essa talvez seja a característica mais perigosa do Odegaard: os passes entre as linhas. Ele é um dos melhores jogadores do mundo nesse fundamento. Enquanto a defesa adversária acredita estar bem posicionada, ele encontra um espaço minúsculo para encaixar o passe. E não estamos falando de passes simples, estamos falando daqueles passes que eliminam 3 ou 4 marcadores de uma vez, daqueles passes que fazem um atacante sair cara a cara com o goleiro. É por isso que os jogadores brasileiros precisam diminuir ao máximo os espaços entre defesa e meio campo. Quanto menor esse espaço, menor a chance do Odegaard encontrar esses passes venenosos. E se ele não consegue quebrar a linha, a Noruega perde grande parte da sua criatividade ofensiva. Aliás, se você chegou até aqui no vídeo, já aproveita para se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo sobre futebol vindo por aí. Agora vamos para um detalhe que pode parecer pequeno, mas faz muita diferença: o pé dominante. O Odegaard é extremamente dependente do pé esquerdo. É com ele que ele passa, finaliza, é com ele que ele cria praticamente todas as suas jogadas. Então o Brasil precisa direcionar a marcação de forma inteligente. A ideia é forçá-lo a jogar para o lado direito, porque quando ele é obrigado a usar o pé menos confortável, tudo fica um pouco mais lento. A tomada de decisão demora mais, o passe perde precisão e a jogada perde velocidade. Um jogo de Copa do Mundo onde os detalhes
detalhes fazem a diferença, ganhar meio segundo já pode ser suficiente para desmontar um ataque inteiro. E agora chegamos no ponto mais importante de todos, a conexão entre Odegaard e Haaland, porque esses dois jogadores se completam perfeitamente. O Haaland é finalizador, o Odegaard é o criador. O Haaland ataca os espaços, o Odegaard encontra esses espaços. O Haaland faz os gols, o Odegaard cria as oportunidades. Por isso o Brasil precisa tratar essa dupla como uma única ameaça. Não adianta marcar apenas o Haaland e também não adianta apenas marcar o Odegaard. O segredo é impedir que os dois se conectem, porque quando o Odegaard começa a encontrar o Haaland com frequência, a Noruega se transforma em uma seleção extremamente perigosa, mas se essa conexão for quebrada, o ataque norueguês perde muita da sua força. E é justamente por isso que eu acredito que o principal problema para o Brasil não é o Haaland, é o jogador que faz tudo acontecer antes da bola chegar nele, o cérebro da seleção, o maestro da Noruega, o homem que controla praticamente todas as ações ofensivas do time, Martin Odegaard. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Brasil deve focar mais em parar o Haaland ou o Odegaard? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler os comentários e responder todos vocês. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, até mais!